Olha aí, ó. Esse foi o motivo. Tá no ar o História em Sintonia. Boa noite, galera. Salve, salve. Estamos de volta. História em Sintonia, 2 semanas fora do ar, mas tem uma justificativa, né? A gente, historiador, trabalha muito, né? Então, velho, trabalha e o carnaval a gente A gente se trabalha. dedica, né? Faz... Ferrenho, é cultura popular, né? Tem que estar lá, Tem que participar. Porque afinal de contas, né? Faz parte da história É também. nóis. E assim, gente, a gente tá voltando hoje, né? Trazendo uma novidade para vocês. É uma semana importante, né? Na quarta-feira a gente vai comemorar no dia 8 o Dia Internacional da Mulher. E a gente decidiu, como a gente combinou na live que a gente fez anteriormente aí no Instagram, do Newton Mar, a gente combinou de fazer justamente a partir de uma votação, a galera pediu, e a gente também decidiu fazer essa homenagem às mulheres, né? E aí a gente vai começar uma temática aí, dando um geral de como é que o Enem pode abordar isso. Sempre é uma questão importante, a mulher em vários momentos na história e nas diversas sociedades, tá bom, gente? Então, começa como, nego? Como é que a gente pode começar falando da mulher, né, cara? A primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente sempre estar lembrando é o fato de que a história, infelizmente, durante muito tempo, ela foi composta e escrita por aqueles que escolheram momentos, fatos, personagens para se escrever sobre a história. E muitas vezes a mulher ela foi deixada de lado propositalmente, tá? Isso não significa dizer que não participou de momentos decisivos da história. Vamos falar de alguns deles, como o Diego falou aqui, rapidamente fazer aquele apanhado para a gente entender exatamente o porquê que hoje é tão importante. Não é a ideia de simplesmente enaltecer por enaltecer, tá? Mas é o lembrar do personagem histórico como ele deve ser lembrado. Colocar as coisas nos seus lugares, né? Exato. A história, ela tem essa função de ajustar, vamos dizer assim, os seus personagens em seus devidos momentos. E a gente percebe nisso, como a mulher, a história tem aquele ditado, né? A história é escrita pelos vencedores, a história é escrita muito tempo pelos europeus, pela questão do homem, o próprio fazer histórico era uma atividade do homem por muito tempo. Sim. Então, ao mesmo tempo que se fazia isso, se excluiu por muito tempo a mulher da história, tá bom, gente? Então é isso que a gente vai falar um pouco para vocês, tentar ver com outras ferramentas como é possível observar a mulher em vários momentos da história, tá bom? Ela sempre esteve ao lado do homem nas grandes conquistas, então a gente não pode deixar isso de lado jamais. Pensar na mulher como uma parte, vamos dizer assim, considerável desse processo. As conquistas do homem também é uma conquista das mulheres, tá bom? Afinal de contas, quando você fala em humanidade, estamos todos inclusos nesta humanidade. Exatamente. Tá? Inclusive, eu vou começar lá atrás, Diego. Vai. Olha, taca fogo. Quando existem algumas teorias, inclusive, alguns artigos de antropólogos que tratam sobre a questão da Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica lá na pré-história, e alguns buscam afirmar ou apontar, pelo menos, como decisivo o vetor mulher, decisivo personagem mulher para essa Revolução Agrícola, porque os trabalhos, principalmente no momento paleolítico, mais pesados, como a caça, o corte de árvores, era um trabalho mais masculinizado. Não que ele não fizesse a aragem na agricultura também, mas a mulher, ela teve um papel decisivo anteriormente, ao observar a natureza. Ao observar a natureza exatamente porque fazia a coleta, muitas vezes, e aí observava como a dinâmica da natureza acontecia. E talvez, alguns desses antropólogos afirmam isso, por estar mais próximo da natureza, observar a dinâmica da natureza, ver que onde eles colocavam o lixo do homem pré-histórico é humus, é resto de comida, que eram animais e plantas. Então é fertilizante. E aí, nesse meio tem sementes. As mulheres percebiam, e aí a humanidade, a sociedade percebia que ali existia mais frutos, mais florescimento de árvores. Então,
um solo rico para o plantio, né? Isso. Exato, e a Revolução Neolítica foi justamente isso, né, gente? A ideia da agricultura, domesticação da natureza, quando o homem, numa fase marcante, né, já da chamada pré-história, ele conseguiu dominar a natureza, a domesticação de animais. Então ocorre nesse momento aí. A gente vê no primeiro momento aí a mulher participando desse processo, tá bom? E olha só, não vamos esquecer, eu falei de pré-história, mas antiguidade. Cleópatras, rainhas das terras do sul, tá? Aham. Não foi uma nem duas, foram algumas Cleópatras, tá? Normalmente a galera lembra mais da Cleópatra VII, né? Que teve aquele envolvimento com Marco Antônio, César. Tá? César, enfim. Aham. Mas era um cargo político importantíssimo. Aham. E pensar que na África também haviam, né? Vamos pensar, Sim. durante a Idade Média na África, você tinha rainhas no reino de Luanda. Sim, sim. A presença de rainhas que fazia com que a mulher tivesse essa liderança na sociedade. Apesar disso não ser tão comum na Europa, tá bom? Mas... Como também aqui na América, semana passada, não sei se tu viu o artigo que falava sobre, no sul do México, uma sociedade matriarcal. Olha aí. Que encontraram aqui na antiguidade americana. Sociedade matriarcal, não esquece. É justamente uma sociedade onde a mulher ela é responsável pela linhagem e também tem uma forte liderança, tá bom? E aí você tem justamente o contraponto, né? Se você pegar nesse mesmo momento em que existiam sociedades matriarcais na África, na Ásia e na própria América, na Europa existia a demonização da mulher, né? O pensamento cristão católico, por muito tempo, associava a imagem feminina à imagem do pecado, né? É só lembrar a imagem de Eva, né? Aquela imagem bíblica que, vamos dizer, a mulher levou o fruto do pecado para Adão, né? Que foi seduzido e por isso cometeu o grande pecado original, né? Então a gente pode pensar que por muito tempo o corpo da mulher, o pensamento feminino foi demonizado, tá bom? Propositalmente. Uma ideia de colocar ela em segundo plano. Tá bom, gente? Uhum. Então, assim, isso não é vitimismo da história. Isso aconteceu por muito tempo. Lembrar as bruxas, que eram chamadas bruxas, entre aspas, Joana d'Arc é a mais famosa, né? Mas aconteceram outros personagens que foram para a fogueira justamente por criticar, por defender uma certa liberdade ou alguns direitos iguais. A Joana d'Arc, por exemplo, ela queria guerrear ao lado dos homens, né? Sim. Certo? Então, Há quem diga que fez melhor do que alguns. Pois é. Muitos. E é essa a ideia de mostrar exatamente isso, né? É uma luta que o feminismo tem hoje, a gente vai chegar já, mas de pensar a mulher com um papel semelhante ao do homem. É acabar com essa ideia de que a mulher é inferior ou submissa, atrás de um grande homem tem uma mulher. Não, eles estão ao lado na história. É isso que a gente quer deixar claro para vocês. Principalmente mulheres, entendam isso e se fortaleçam. É preciso esse discurso de empoderamento. No tempo atual, que a gente vê ainda todos os dias, caso de marido, caso de namorado que acaba um relacionamento, por ciúme vai e espanca a mulher. Um amigo meu no carnaval mesmo relatou isso no Facebook dele, que foi defender uma menina que estava apanhando do namorado e terminou deslocando o ombro porque um grupo de caras cercou ele e espancou lá em Olinda. Então você vê, aquela ideia, você não pode nem, o cara não foi nem ofender, ele foi defender no sentido apenas, irmão, vamos separar aí. E terminou dando nisso. Então vocês vejam, ainda hoje existe essa violência doméstica, essa violência contra a mulher. Mas volta aí, nego, mais um momento. Ó, gente, é importante a gente lembrar o seguinte. Aqui não é uma tentativa de fazer um discurso sectário, não. Não é para dividir as coisas. Uhum. Tá? Diego falou várias vezes. Lado a lado. Lado a lado. Tá? E a gente vê isso, por exemplo, na Revolução Francesa. A marcha das mulheres na Revolução Francesa, para o Palácio de Versalhes. Poxa, marcharam mais de 10 quilômetros, entraram no palácio, pegaram o rei, tá? Mataram soldados no caminho, simplesmente para defender aquilo que acreditavam. E a Revolução Francesa contou com isso para acontecer também, tá? E foi decisiva para a história, principalmente ocidental. Como não lembrar disso? Lembrar da Revolução Industrial, a participação das mulheres, crianças dentro das indústrias lá na Inglaterra e depois se espalhando pela Europa. Isso. A própria Revolução Russa, já no século XX, a primeira grande revolução do século XX, né? Que esse ano comemora exatamente o centenário, né? Então você tem, nesse ano, foi inclusive a de fevereiro, próxima, esses dias que a gente está vivendo, lembrar exatamente que foi iniciado com um movimento grevista de mulheres, lá na cidade, vamos dizer, de Petrogrado.
Então, você vê exatamente a mulher, mais uma vez, lembrando que era o momento da Primeira Guerra Mundial, as mulheres tomaram conta das fábricas, enquanto que os homens iam para a guerra. Então, foi nesse momento também que, vamos dizer, no começo da década, da primeira década e na segunda década do século XX, é que surge o movimento das sufragistas, que eram mulheres que queriam direito do voto. Elas estão trabalhando, elas estão produzindo, estão ganhando seu dinheiro, perderam seus maridos na guerra. Então pediu o direito civil, o direito do voto, da participação política. É um primeiro grande avanço, tá bom? Dentro dos direitos femininos no século XX, é o movimento das sufragistas. Isso vai ter reflexos no Brasil, inclusive, que vai ser em 1934, né, com o Código Eleitoral, na época do Vargas, que vai ser justamente aprovado o voto feminino. Na França já foi no final da década de 30, de 1930, e nos Estados Unidos e na Inglaterra na década de 20. Então você tem a mulher conquistando espaço. Mas votar não é o suficiente, né, gente? Claro, até porque quando a gente fala em direito do voto, é um direito. É um direito. Né? Mas a gente fala em direitos de maneira geral. Como o Diego estava falando, ó, trabalho. Quantas e quantas situações até hoje a mulher trabalha na mesma função que homens e recebe bem menos. Tá? E isso não é uma coisa que acontece em um lugar ou outro. Né? Não. Gente, isso aí é um fato. Estatisticamente falando. Estatisticamente. E no Brasil, nós ainda vivemos aquele resquício da sociedade de engenho. A sociedade machista, patriarcal. E talvez por isso, da década de 90 para cá, sem falar na década de 70, que foi importantíssima. Que é uma década importante. A gente não pode pular isso, né? E falar. Década de 70, Simone de Beauvoir. Claro. Esposa do Sartre, né, grande filósofo também. Juntos eles tiveram um grande empenho nessa ideia. O livro Segundo Sexo, famoso, certo? Porque é uma leitura boa e já foi tema da prova do Enem. Tá bom? Foi discutido. Se liga nisso aí, exatamente. Tá, gente? Pensar num discurso de que o corpo pertence à mulher, a libertação, essa ideia, o direito de si por si, ter direito a você. Exatamente. Ao seu corpo. Conhecer o seu corpo. Tá. Isso é uma coisa interessante, isso é uma revolução também no pensamento e na luta, né? Já se tinha conquistado o voto em muitos locais, o direito ao trabalho, e aí se conquistava exatamente essa liberdade, na época que as mulheres quebram suas lingeries e tudo mais publicamente, em sinônimo de protesto. Nós não queremos mais essa sociedade machista. Agora lembrar, né? É um movimento ainda que foi crescendo. E é crescente até hoje, isso, né? até hoje. Que tem limitações. Quebrar paradigmas, isso, tá? Isso, perfeito, então, perfeito. Porque é aquela coisa, acabamos de dizer, é uma sociedade machista, patriarcal, ainda sim, mas... E muitas mulheres assimilam o machismo, claro, né? Certo? Sim. O discurso religioso ainda busca submeter... Forte, é pesado. Busca submeter a mulher, seja no cristianismo, seja no islamismo, que são as duas maiores religiões, né, do nosso mundo atual. Então a gente pensar que a mulher tem um papel diminuído nessa sociedade. Então vale a pena refletir, e a gente chega na década de 90, só para fechar essa nossa reflexão de hoje, pensando nas últimas conquistas das mulheres, né? Você pensar na década de 90 para cá, as mulheres vêm lutando contra o machismo, contra essa ideia da opressão. A mulher tem o direito de fazer suas escolhas, certo? De ter o direito de um salário tão digno quanto o do homem, certo? De ter uma criação desde a sua infância, que não seja aquela da panelinha, não, afazeres domésticos. Não tem isso, não é natural isso. Isso é construído. Tá bom? Exato. Tá bom? Pro menino é boneco, pro menino é coisa, bola, certo? E a gente tem que quebrar esses padrões. São esses padrões que terminam organizando a nossa sociedade com essa ideia que faz com que se reproduza o machismo. Tá bom? Então não existe essa ideia de que é natural a mulher ser submissa, tá bom? A ideia de que a mulher é para ser um ser doméstico. Tá Jamais. Bom? O lugar da mulher é onde ela quer estar. Onde ela quiser. Certo? É onde ela quiser. Isso aí. Então não esquece isso, tá, gente? A reflexão importante pro 8 de março, tá bom? A luta da mulher continua. A gente tá aqui para apoiar, não precisa... o feminismo é uma luta das mulheres, beleza? Mas a gente como homem e como pessoas que conhecem a luta desse movimento, a história das mulheres, a gente tá aqui para valorizar e apoiar essa causa, tá bom? Eu sou feminista, tu é feminista? Pois também? posso considerar que sim. Todo mundo quer direitos iguais, qual é o problema nisso? Cuidado com essa ideia, tá bom? O feminismo nada mais é isso, que é busca de direitos iguais. Isso. É ajustar as contas. O que não foi feito até agora na história. Mais uma vez, não é separar, não é sectar as coisas. Direitos iguais, somos iguais, por que não? Certo, gente? Então, é dessa forma que a gente deixa essa mensagem hoje. O vídeo foi mais longo, tá bom? Mas com a ideia certa de celebrar
e homenagear essas mulheres que lutam todos os dias, tá bom, gente? Eu acho que a gente chega lá a partir da luta. Se a gente ficar sentado esperando, a gente não vai ver as coisas mudarem. Esse discurso conformista tem que mudar, tá bom? Mulher, ela tem o lugar dela na sociedade e deve ser valorizada, tá bom? Tão quanto o homem. Claro. Eu acho que são direitos iguais e isso não acontece atualmente. Por isso que tem que mudar. A luta continua. Certo, gente? Então vamos pensar nisso, tá bom? Parabéns pelo dia, pelo mês, por tudo. E rapazes, moças, todos aqueles que estão assistindo, a luta sempre deve continuar. E é de todos, tá bom, gente? É uma luta humanismo, é uma luta por uma sociedade mais justa, e isso é um tema que vale, né? A gente sempre fala aqui para você ficar sintonizado, tá bom, gente? Valoriza isso, cuida do teu mundo e cuida das pessoas ao teu lado. E fica com história em sintonia. A gente volta semana que vem, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Deixa o like, curte as nossas páginas aí. Compartilha Instagram, aí. Facebook, o que for. Instagram, Facebook e aqui no canal. O canal tá crescendo devagarinho, mas a ideia é justamente essa. Esse público nosso, a ideia é a gente propagar lentamente isso e a gente chega lá, tá bom, gente? A ideia é que vocês aprendam um pouco mais a cada semana. Tamo junto. Boa semana para vocês, bons estudos e deixem ideias sempre que for necessário, tá bom? Os temas sugeridos na semana retrasada, a gente tá na pauta já. Como eu tinha a Semana da Mulher, a gente deixou em stand-by, mas a gente tá selecionando alguns para usar nas próximas semanas, tá bom? Boa semana, galera. gente. Falou aí, tchau, tchau. Valeu! Uou!